Minhas melhores saudações a todos aqueles que participam de mais esta exposição da série Claves Notariais Registrais, que flui do apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Quero aqui cumprimentar os autorizados confrades e confreiras que participam dessa academia, bem como do apoio da Anoreg do Paraná. Cumprimento a todos os seus associados e, em particular, seu presidente, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Nós estamos cuidando aqui da determinação jurídica extrajudicial, a sexta parte já deste capítulo. Como já vimos, a compreensão da lei como parte do processo discursivo, ou alguns designam operatório, porque virou moda chamar o jurista agora de operador jurídico, ou seja, uma matematização do jurista. Mas, enfim, não há propriamente uma parte do processo discursivo, porque o processo é intelectual, não tem matéria, ou seja, não tem corpo. E sem corporeidade não pode haver parte. Mas, enfim, parte, entre aspas, do processo discursivo, ou, como eu disse, alguns denominam operatório, que é a determinação jurídica, seja ela judicial, seja ela extrajudicial. Voltando depois, a compreensão da lei divide-se, isso já ficou visto, e aqui estamos seguindo a consagrada lição de Juan Valete de Goitisolo, em compreensão do texto, compreensão do dictum, pois, e compreensão da norma, compreensão do actum. Então, a compreensão da lei, que é uma parte do processo de determinação jurídica, divide-se em compreensão do texto e compreensão da norma. Compreensão do dictum e compreensão do actum, respectivamente. Há poucos dias, num tribunal brasileiro, segundo noticiou a imprensa, estabeleceu-se um interessante debate acerca dos limites da interpretação constitucional. A mim me parece, aqui eu reitero o que tenho dito, que pareceria melhor falar em compreensão constitucional, evitando o reducionismo positivista que há com o uso abrangente da ideia de compreensão da palavra interpretação. Mas como quer que seja, compreensão, interpretação, problema meramente nomenclatório, conforme o noticiário, um dos magistrados que participe desse interessante debate teria dito que a Constituição e a Bíblia, Constituição e Bíblia, comportam sempre uma livre interpretação. Seriam textos sujeitos à livre interpretação. Ao passo que outro magistrado retorquiu emendando que as livres interpretações da Bíblia levaram a heresias. Isso quer dizer também, paralelamente, analogamente, as livres interpretações da Constituição poderiam levar a heterodoxias ou heresias jurídicas. Bom, não, isso é discussão, por assim dizer, para mais de metro, deixemos esse assunto ao âmbito dos ministros que o debateram. Mas é coisa digna de observar aqui o fato de que essa última referência, de que as livres interpretações da Bíblia levaram a heresias, proveio de um juiz de credo protestante. Como sabem, o protestantismo sustenta o livre exame, né, do texto bíblico. Interessante isso. Interessante. Mas prossigamos. Essa liberdade absoluta de interpretação, ou seja, de compreensão, o que importa aqui, é um assunto espinhoso. Teremos de perguntar-nos se há e qual o limite de uma compreensão. De fato, se essa liberdade de interpretação ou de compreensão não estiver sujeita a um limite, não há mais verdade. Claro, não há mais verdade. Se, em vez disso, podemos impugnar de errônea alguma intenção do leitor, ou seja, alguma compreensão do leitor, uma compreensio lectores ou intensio lectores, é porque nós demarcamos a interpretação ou compreensão.
Com efeito, se toda compreensão, por dizer-se aqui absoluta, estivesse imunizada de pecados, estivesse imunizada de defeitos, a nenhuma se poderia destinar uma crítica razoável. Porque sempre alguém se diz, mas eu tenho o direito de interpretar livremente de modo absoluto. Depois, não caberia uma crítica razoável. É por isso que fala mero confronto de narrativas, como se diz hoje. Tudo vira um debate meramente retórico. Quem tiver melhor capacidade persuasiva leva vantagem sobre o outro e a verdade fica escanteada. Bom, não se trata aqui, é preciso deixar dito isto, de admitir uma limitação epistêmica, uma limitação epistemológica, de conhecimento, para a interpretação ou compreensão. Ou seja, não se quer aqui, de modo algum, admitir obstáculos arbitrários à investigação, à pesquisa, ao inquérito, à memória, à experiência, à seleção de conceitos relacionáveis. Bom, tudo isso é livre. É, de fato, nessa liberdade epistemológica, nessa liberdade de conhecimento, nessa liberdade do pensar, que se consagra a autonomia humana do pensador. É autônomo nesse sentido do pensamento. Mas, em contrapartida, não parece razoável negar que haja limites à interpretação ou compreensão. Vamos aqui tomar as expressões mais ou menos intercambiáveis. Não parece razoável que nós neguemos que haja limites. E onde estão esses limites? Esses limites são exatamente os da significação dos textos a contar da realidade de seus objetos de conceito. O que quer dizer é que o limite da interpretação se põe em seu contraste com a realidade. E é isto que enerva a crítica intenso lectores. É a realidade. É a realidade. Um autor francês muito interessante chamado Ivan Elissalde, que trata muito bem desse assunto em um de seus livros. E na linha do que ele pensa, se nós nos propomos criticar razoavelmente uma dada compreensão ou uma dada interpretação, é forçoso que, de algum modo, a definamos. De fato, não é possível criticar algo cuja noção por inteiro nos escape. Mas o que é definir? O próprio nome, a própria palavra definir, estabelece essa ideia. Definir é pôr fins, é aceitar limites, é limitar a compreensão de conceitos e, a partir daí, extrair a sua extensão correspondente. Se nós admitíssemos a liberdade absoluta do intérprete, ou seja, a ilimitação do intérprete, nós atrairíamos a infinitude conceitual da interpretação, porque não haveria verdade. Então, em vez de termos aqui uma definitude, ou seja, a definição, de pôr fins à interpretação, nós estaríamos diante de uma infinitude, ou seja, da negação da finitude. E, portanto, não haveria limites para a fantasia, para a imaginação. E, com isso, nós recusaríamos, a priori, toda possível interpretação da interpretação. Eu não poderia interpretar mais a interpretação, porque ela seria infinita. Isso significa que aceitar os limites da significação objetiva, apoiada na evidência como critério metafísico derradeiro, é salvar o pensamento, salvar o intérprete. Pois bem, isso tudo é importante porque nós vivemos num momento em que se tem posto em dúvida a existência da verdade e, ao contrário, afirmado a liberdade absoluta do intérprete. Eu já tive a oportunidade de contar aos senhores
algo que se passou na minha carreira judicial. E, aliás, envolvendo um dos colegas com quem eu me dava muito bem, e eu não vou dizer o nome porque já morreu, e não pode, pois, defender-se do que eu vou falar, portanto, contarei de maneira geral isto. Esse colega, em votos proferidos no âmbito da revisão criminal, sustentava que a verdade era incognoscível. E, curiosamente, depois de um longo voto fundamentado para dizer que a verdade não era suscetível de conhecimento, ele, no caso concreto, costumava decidir muito bem. Era um juiz que decidia bem, mas tinha esse problema de fundamentação desconectada, a meu ver, da conclusão. E acontece que eu trabalhava como revisor dele, sempre me dava muito trabalho. Tinha de rebater a fundamentação. Estava de acordo com a conclusão, mas tinha de rebater a fundamentação. Por isso de amor à verdade das coisas. E cada vez que eu fazia um voto, ele aumentava o voto dele. Eu tinha que rebater outro ponto. Aquilo ficou uma discussão acadêmica, fora do ambiente. Isso não é próprio dos tribunais, ficar fazendo discussão acadêmica. Mas não era eu que estava propondo aquilo, eu tinha que estar à altura dos acontecimentos, procurar, pelo menos, estar à altura disso. Até que um dia eu tive uma ideia, por assim dizer, prática, que rendeu bons frutos. Eu, então, fui à sala chamada Sala das Togas, né, onde os juízes se reúnem para trajar-se adequadamente, tomar um café, e o meu colega não estava. Foi logo depois da sessão. Então eu disse em voz alta, convencido de que alguém iria fazer a entrega dessa minha fala ao meu colega. Eu disse, ainda bem que o nosso colega não acredita mesmo que a verdade não exista. Por quê? Bom, porque se ele acreditasse que a verdade não existe, ele não sairia pela porta, estaria saindo pela janela, pelo meio da parede, ele não faz isso. Aí deram risada, contaram para ele, e na sessão seguinte o argumento de que a verdade não existe desapareceu. Ou seja, ele admitiu que há limites para a interpretação. Bom, essa aula aqui, na verdade, é uma espécie de aula propedêutica, exposição propedêutica, para a continuação da nossa exposição aqui do tema da determinação jurídica no extrajudicial, porque na próxima semana trataremos da compreensão dos fatos. Aqui cuidamos da compreensão da lei, tanto do texto quanto da norma. E agora vamos tratar da compreensão dos fatos. Depois adiante trataremos da interpretação, que é o tema que vamos distinguir, que é a compreensão, já dissemos qual é o seu conceito, e aquilo que é interpretação. Eu renovo os meus agradecimentos a todos que participaram desta nossa exposição, bem como à presidência da Noregg do Paraná, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, a toda a sua diretoria e aos meus queridos colegas da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Que Deus nos abençoe e que nos vejamos na semana que vem.